Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da Iven. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo, na parte inferior da sua tela, e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de desligar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone do chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação de ativar seu microfone aparecerá na tela, então você deve aceitá-la para fazer perguntas. Orientamos que todas as perguntas sejam feitas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Iven constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iven e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com a presença dos executivos da companhia: Márcio Moraes, CEO, Marcelo Zic, CFO, Thiago Krau, diretor de Planejamento Estratégico e de Relações com Investidores. Passarei a palavra ao senhor Marcelo Zic, CFO da Iven. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. É com satisfação que apresentamos os resultados da Iven no terceiro trimestre e acumulado dos 9 meses do ano. Nesse trimestre, concluímos a venda da totalidade das ações da Melnick, visando proporcionar maior flexibilidade aos acionistas na escolha de posições acionárias entre Iven e Melnick, além de significativa geração de caixa para a companhia. A partir do próximo trimestre, os números passarão a ser exclusivamente provenientes da operação de São Paulo, onde possuímos um histórico relevante e resultados consistentes com ótimas perspectivas. Gostaria de começar pelos destaques dos 9 meses de 24. As vendas líquidas totalizaram 1 bilhão. Ressaltamos a venda de estoques de 841 milhões, que representa crescimento de 47% em relação ao ano anterior. A receita líquida totalizou 1,7 bilhão, crescimento de 38%. Reportamos lucro bruto de 459 milhões, 62% maior que o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, a margem bruta ajustada foi de 30,7%, representando um aumento de 5,4 pontos percentuais, resultante principalmente das margens mais elevadas nas vendas realizadas e da contribuição positiva dos lançamentos dos últimos 2 anos. Trimestre a trimestre, temos reforçado essa tendência de recomposição de margens, o que pode ser observado nas margens de estoque e dos próximos lançamentos. Entregamos 164 milhões de lucro líquido na operação de São Paulo, crescimento de 21% em relação aos 9 meses de 2023, com ROE anualizado de 11,7%. Destaque também para a geração de caixa acumulada de 212 milhões e para os 230 milhões de dividendos pagos em 2024, quando consideramos a parcela anunciada e paga em outubro. No próximo gráfico, demonstraremos a composição do resultado consolidado do trimestre. O lucro recorrente da Iven, excluindo a Melnick, foi de 38 milhões. Conforme destacado no trimestre anterior, os 42 milhões referentes à parcela dos minoritários que haviam sido alocados como encargos financeiros e diferidos na proporção das vendas no segundo trimestre, impactando positivamente os resultados,
foram reclassificados e reconhecidos neste trimestre, refletindo negativamente no resultado pelo mesmo valor. Quando considerados em conjunto os dois trimestres, o efeito dessa reclassificação é neutro. As vendas de Melnick, realizadas ao preço de mercado e, portanto, abaixo do valor patrimonial, impactaram negativamente o lucro em 106 milhões, resultando em prejuízo consolidado de 110 milhões. No slide seguinte, apresentamos o histórico de lucro líquido da operação de São Paulo nos últimos 7 trimestres. Podemos observar a entrega consistente de lucro tri a tri e aumento do patamar de rentabilidade, pautado principalmente pela recuperação gradativa de margens e ganho de eficiência. Lançamos, no terceiro trimestre de 24, o primeiro empreendimento da joint venture entre Even e RFM. O lançamento de alto padrão é o edifício Jardim, localizado na Alameda Tietê, nos Jardins, com um VGV de 168 milhões, sendo 42 milhões no percentual Even. Estamos confiantes com a parceria e esperamos bons resultados para os projetos futuros. No slide seguinte, podemos conferir algumas imagens do projeto. Agora, apresentamos a performance de vendas. O volume de vendas líquidas no trimestre foi de 247 milhões, com VSO consolidada de 12%. As vendas de estoques continuam consistentes, somando 841 milhões no ano. Sobre os distratos, encerramos o trimestre com 36 milhões, em patamar estável comparado ao ano anterior. Importante salientar que continuamos com um dos menores percentuais históricos de inadimplência na nossa carteira de clientes. Passando para o slide seguinte, entregamos no trimestre 3 empreendimentos que representam 260 milhões em VGV e 480 unidades. Estamos no início de um ciclo relevante de entregas, estimadas em 2,5 bi para os próximos 12 meses. Aqui, algumas fotos que atestam a qualidade elevada de execução da companhia. Finalizamos o trimestre com estoque total de 1,9 bilhão em São Paulo, composto majoritariamente dos segmentos médio ao luxo, e que representam 16 meses de vendas líquidas. O estoque concluído fechou em 196 milhões, representando apenas 10% do estoque total. Passando para o banco de terrenos, compramos um terreno nos Jardins de 49 milhões no percentual Even e atualizamos outros 2, que tiveram aumentos de potencial e participação em 271 milhões no percentual Even. Nosso banco de terrenos está composto por 25 terrenos ou fases, totalizando VGV de 5,9 bilhões, localizados majoritariamente em bairros nobres da Zona Sul e Oeste da cidade de São Paulo. No próximo slide, como parte relevante da nossa estratégia, apresentamos nossa sólida estrutura de capital. Encerramos o trimestre com uma dívida bruta de 1,3 bilhão, majoritariamente composta por financiamentos à produção, e encerramos o trimestre com uma relevante posição de caixa de 823 milhões, representando uma dívida líquida de 22% do PL da companhia. Destacamos o cronograma de amortização das dívidas corporativas com prazo bastante alongado e consistente com o nosso ciclo de negócio. Nesse trimestre, geramos 186 milhões de caixa operacional, sendo que a venda das ações de Melnick contribuiu com 134 milhões no período. Distribuímos até outubro 230 milhões em dividendos aos nossos acionistas, corroborando com a estratégia de foco na rentabilidade e geração de valor. Com isso, passo agora a palavra ao Márcio Moraes, CEO da Even. Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo a presença de vocês, investidores, analistas e demais presentes no nosso call de resultados do terceiro trimestre. Registramos ótimos volumes de venda neste ano, superando nossas expectativas, especialmente no que diz respeito aos estoques prontos ou próximos da entrega, comprovando, assim, a qualidade e aceitação de nossos produtos. Nosso estoque se encontra em um nível muito saudável, concentrado nos segmentos de médio e alto padrão e luxo, com apenas 10% das unidades prontas. Lançamos também no trimestre o primeiro empreendimento na parceria firmada com a RFM nos Jardins, e temos mais de 900 milhões de reais com Land Bank na participação Even
para lançamento ao longo dos próximos trimestres na parceria. Por conta da paralisação das aprovações municipais este ano, tivemos alguns lançamentos postergados e que devem ir à rua em breve. Estamos com um pipeline robusto para lançamento nos próximos trimestres, com projetos aprovados ou em fases finais de aprovação, e VGVs relevantes, que reforçam nosso posicionamento estratégico nos segmentos de médio e alto padrão. Temos conseguido boas oportunidades de negócios com a compra de terreno ativa nos bairros mais desejados da cidade. De acordo com nossa estratégia, temos alcançado crescimento na rentabilidade e distribuído dividendos substanciais. Esses resultados são sustentados por alguns pontos: aumento das margens, sólida estrutura de capital, eficiência na alocação de caixa e pela manutenção de uma estrutura operacional otimizada. Seguiremos aproveitando oportunidades de investimentos imobiliários integralmente focados em São Paulo e confiantes no crescimento contínuo de nossos resultados futuros. Agradeço novamente a presença de todos e podemos seguir para as perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da sua tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, então você deve aceitá-la para fazer perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Herman Lee, Bradesco BBI. Foi enviado um comando de voz para que possa prosseguir. Por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas, tá? Do nosso lado, a gente tem duas. Primeiro, eu queria entender como tem sido a frente comercial de Faena. Entendo que é um produto mais premium, talvez o cliente não tenha tanta pressa de comprar e as vendas possam ser mais alongadas, né? Mas queria entender um pouco mais como tem sido as conversas com os clientes e como isso deve evoluir nos próximos trimestres em vendas. E a segunda é sobre margem bruta. Veio bem forte, né? Acima da ajustada. É muito disso do efeito contábil da reversão do SCP. Queria entender o impacto deste efeito na margem, né? Quantos bips desse efeito contribuiu e talvez onde a margem bruta deve converger nos próximos 12 meses. Muito obrigado. Oi, Herman, Zic aqui. Obrigado pela pergunta. Herman, a gente teve uma boa largada do Faena, tá? Então, no primeiro trimestre, a gente saiu com 30% das unidades vendidas, né, da primeira torre, que é o que a gente abriu comercialmente. Então, um resultado para um projeto de altíssimo padrão e de um longo prazo de construção muito bom. Tá? No trimestre passado, a gente não teve vendas, agora no terceiro, concluídas, tá? Os processos de negociação são bastante longos, a gente está falando de um contrato com brand, com marca, então existe uma questão negocial um pouquinho mais complexa que do empreendimento comum, mas no quarto trimestre a gente já teve aí mais de 80 milhões em VGV de unidades comercializadas. Então a gente sabe que é um projeto, e a gente fala muito disso, é uma corrida longa, tá? É um projeto de longo prazo, e a gente vai trabalhando os clientes aí da melhor maneira para agregar preço aí e valor ao nosso projeto. Então a gente está contente com encaminhar do lançamento. A obra começa no ano que vem, então a gente tem um prazo longo para trabalhar esses clientes. Sim, é uma negociação um pouco mais complexa. O trimestre passado, mais sazonal também. Julho é um mês mais difícil. Esse cliente de altíssimo padrão normalmente não está aqui. Agosto, às vezes também. Então a gente tem conduzido as vendas aí para gerar valor agregado ao projeto. Quanto à margem bruta, a gente teve alguns efeitos sazonais e o que a gente, para deixar isso mais claro, né, a gente teve uma margem nesse trimestre de 40%, o efeito dos ajustes que a gente teve do Faena representam aproximadamente 9 pontos no trimestre, mas eles seriam, a gente teria então na casa de 31 nesse trimestre, mas eles representariam 4 pontos no trimestre passado, tá? Um trimestre que a gente teve muito mais receita e por isso a desproporção de um lado do outro. Quando a gente normaliza esse efeito, a gente tem basicamente uma margem de 30% nos 3 trimestres, muito em linha com o nosso planejamento, com a nossa retomada de margem que a gente tem construído, que a gente continue ganhando margem gradativamente, especialmente com os novos lançamentos.
Então, a gente reportou uma margem ajustada de 30, 26 e 40. O 40, com ajuste de 9 pontos, seria um 31, mais o 26 também seria 30 e pouquinho. Então, dá para a gente pensar numa margem normalizada de 9 meses, de 30, como a gente destacou. Perfeito, muito claro. Bom dia. Nossa próxima pergunta é de Elvis Credential, BTG. O microfone está habilitado, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Dzic, Márcio. Duas perguntas aqui para o nosso lado. Tá? A primeira sobre o Faena de novo, né? Dada a relevância do projeto, queria abordar ele de novo. Mas de um ponto de vista de concorrência aqui, porque eu tenho um projeto da concorrência de vocês que é bastante grande, deve ser lançado próximo ao Faena, né, em breve, do outro lado da Eusébio Matoso. Eu queria entender se vocês acham que existe uma competição direta entre esses dois projetos e de alguma forma, se acham que, de repente, podem mudar a estratégia comercial do Faena, né, dado que tem a segunda fase para ser lançada ali no ano que vem, se vem algum risco disso acontecer, dado a oferta grande ali na região. E aí a segunda pergunta sobre as entregas, né, que vocês abriram na apresentação, 2,5 bi de VGV para os próximos 12 meses. Eu queria entender quanto dessas entregas já está vendido e como que vocês pensam a geração de caixa para frente, dado esse grande volume de entregas e, ao mesmo tempo, crescendo lançamentos aí. É isso, obrigado. Oi, Elvis, Márcio aqui, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Em relação à concorrência, à Faena, vamos dizer assim, a gente enxerga essa concorrência, mas está do outro lado do rio, né? Na verdade, fica no Jardim Guedala. Eu acho que é um lançamento que é bom para o mercado, ele tem branded, tem uma diferença primordial em relação ao nosso lançamento, que o nosso tem um hotel agregado e com serviço de hotel, então isso traz uma diversidade de ocupação maior. A gente está seguindo no nosso plano, como dizia que falou no primeiro ponto na primeira pergunta, é uma corrida de longo prazo, mas a gente acredita muito no nosso produto e ele tem tido uma aceitação boa. A gente tem vários eventos ainda marcados para encerrar este ano, né? A gente usa muito o espaço para divulgação do produto e a gente acredita que a gente feche, que inicie a obra aí no mês de maio do ano que vem, já para começar a prever a parte de entrega, a gente está um pouco mais adiantado. A gente sempre acompanha a concorrência, mas a gente vê ela como saudável por enquanto, tá? Em relação à sua segunda pergunta, eu vou deixar o Dzic falar um pouquinho aqui. Oi, Elvis, falando um pouquinho de entregas, estoque, tá? A gente está num patamar bastante saudável de estoque pronto aí, a gente tem rodado nesse patamar de 10%, aliás, em percentual baixo e um estoque muito jovem. A gente tem os empreendimentos ainda a serem entregues esse ano aí vendidos na casa dos 70 e poucos por cento. E a gente tem visto um efeito bastante relevante aí nas nossas últimas entregas, né? A gente investiu muito em produto, projeto, localização. A gente tem tido uma aceitação grande dos clientes quando o produto efetivamente está pronto e a gente tem tido uma VSO muito rápida a partir do momento que o empreendimento está entregue. Então faz parte do nosso ciclo, obviamente o lançamento é relevante para as vendas, a fase de obra, as vendas acontecem, mas com restrição de acesso, você não consegue mostrar efetivamente o produto e a gente tem visto aí uma forte aceleração de vendas nas nossas entregas. Então o nosso patamar total é na casa de 10%, essas entregas acontecendo desse ano ainda, e para o ano que vem já com mais de 70% vendido, a gente entende que a gente está dentro de um ciclo normal e a gente tem tido boas surpresas com os empreendimentos entregues, visitação, a gente aproveita a área de lazer, a gente faz eventos para os clientes, faz parte do nosso ciclo, então a gente está com muito casado aí com as nossas expectativas aí de venda de produto pronto e entrega. Ótimo, Dzic, Márcio, ficou bem claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Matheus Meloni, Santander. Se o microfone está habilitado, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bom? Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Acho que a primeira é mais também um follow-up da última pergunta, a questão das entregas, né? Queria entender como é que vocês estão enxergando a situação dos repasses, né? A gente tem visto aí algumas notícias que a Caixa tem segurado um pouco a assinatura de contrato, enfim. Mas entender como é que vocês estão vendo, se a situação está normal, se vocês estão vendo algum tipo de engasgo. E a segunda é entender um pouco a cabeça de lançamento de vocês para o ano que vem. Acho que são essas duas do meu lado. Obrigado.
Oi, Matheus. O Zic aqui para falar de repasse. A gente, enfim, dando um passinho para trás, né? A gente tem visto aí juros mais altos e todos os impactos na economia e alguns bancos aí começando a sinalizar uma mudança de patamar, a Caixa dando alguns sinais. Diretamente na ponta, a gente não teve impacto ainda, tá? Os repasses estão rodando normalmente e a gente tem muito pouca coisa diretamente com a Caixa. Obviamente, ela dá o tom do mercado e outros bancos podem acompanhar, mas por enquanto, para a gente, a gente não teve nenhuma novidade de impacto, a gente está rodando nos mesmos patamares dos últimos anos. Obviamente, a gente está mais protegido por estar no altíssimo padrão, a fórmula de compra, o percentual de LTV mudam, né? A gente sabe que é um cliente que tem mais acesso a crédito, então, por enquanto, a gente está blindado. Obviamente, tanto os juros mais altos quanto os juros do financiamento bancário mais elevados não são bons para o mercado como um todo, e a gente está falando de economia, mas por enquanto, nenhum impacto direto. Vou passar aqui para o Márcio para falar um pouquinho dos próximos lançamentos. Oi, Matheus, Márcio, tudo bem? Bom, nossa previsão para o próximo ano, a gente tem na esteira de projetos aí algo na casa de 2 bilhões para lançar no que vem. Nós estamos com a programação para o primeiro semestre e segundo. A gente não acredita que vai ter nenhuma mudança significativa. A gente pode acelerar, a gente tem projetos em final de aprovação que também podem entrar no que vem, mas vai depender muito de mercado. O mercado vai reagir. Fora os 2 bilhões, a gente tem o ganho de velocidade na parceria com a RFM, que começa a lançar mais firme ano que vem também. Então, a gente tem uma boa esteira aí para 2025 e 2026, já programados. A gente acredita muito que o mercado deve continuar resiliente para o nosso mercado de alto padrão e de luxo. Tá? Obrigado, pessoal. Super claro. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem de Juan Argenton, XP. Se o microfone está habilitado, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. A primeira era mais um follow-up da pergunta anterior, só no quesito da RFM, né? Eu acho que vocês já anunciaram ali o primeiro lançamento dessa parceria. Eu só queria entender, assim, como que vocês estão olhando de timing de lançamento para os próximos projetos, né? Acho que vocês têm alguns relevantes ali nos Jardins, o Alameda Franca, eu acho que é um exemplo disso. Eu acho que, assim, seria legal se vocês comentassem um pouco desse timing e também qual que seria a perspectiva de participação dos lançamentos nessa parceria para frente, né? O que vocês esperam de participação desses lançamentos para 25 ou até 26, se vocês têm algum planejamento nesse sentido, tá? E a minha segunda pergunta é um pouco sobre recomposição de land bank, né? Eu acho que se a gente olhar, fazer uma comparação 2024 contra 2023, acho que você já tem uns 23% de crescimento de land bank, só que acompanha cada vez mais, tem projetos que são mais concentrados em VGV, que exigem mais área, e também um pouco mais de complexidade na aquisição, né? Eu acho que, assim, eu queria entender um pouco quanto que vocês estão tranquilos com o tamanho do land bank de vocês para frente, e também se vocês tiveram alguma melhora no ritmo de aprovação de projetos, que eu acho que foi um pouco do problema que a gente viu no primeiro semestre do ano, tá? Obrigado. Oi, Juan, bom dia, obrigado pela pergunta. Márcio aqui, tá? Vou começar pela primeira, RFM. A gente teve o lançamento nesse trimestre do Tietê. No quarto TRI, a gente está saindo com a Alameda Franca, é um projeto grande, são 800 milhões de VGV. Participação even na média dos projetos é 50%. Ela pode ter um pouco maior em projetos que sejam maiores. No caso do Alameda Franca, a even tem 60% do projeto. E nós temos para o ano que vem também já uma esteira de que na participação even a gente deve lançar uns 500 milhões de reais. Então, estamos falando coisa de 1 bi para o ano que vem. Basicamente nos Jardins, Jardim Paulista e Itaim. Esses são os projetos que estão na esteira já aprovados. A gente não está vendo projetos para 26 ainda, porque a gente ainda tem land bank para 26. Nós estamos mirando um pouco já segundo semestre de 26 e início de 27. Em relação à land bank e aprovação, realmente esse ano teve uma paralisação, porque os decretos regulatórios da Lei de Zoneamento de São Paulo só foram sair no meio do ano e agora no fim do ano, e isso retardou as aprovações de alguns projetos. Alguns projetos IVEN já foram para o ano que vem em função desse fato, mas agora está normalizado, está ganhando velocidade. A gente teve a reeleição do prefeito, os quadros técnicos devem continuar, isso dá uma agilidade também na aprovação. Acho que o mercado se normalizou
e daqui para frente agora é seguir a esteira normal de projetos. Complementando o Dzic aqui, complementando o Márcio só num ponto, né? A gente investe sim em projetos maiores e normalmente é mais complexos no processo de aprovação. A gente entende que isso pode trazer algum nível de sazonalidade, né? Ele é um pouco menos previsível aí para a data de lançamento, quando a gente fala especialmente da janela de trimestre. Então, esse foi um trimestre que a gente lançou menos, outros trimestres a gente vai lançar mais. A gente entende que essa dinâmica de alguma sazonalidade, especialmente trimestral, faz parte da nossa estratégia. Então, como o Márcio colocou aqui, a gente tem um land bank de um tamanho relevante, para o ano que vem as aprovações estão bastante adiantadas, então a gente acha que a abordagem deve ser muito mais mercadológica do que, se a gente não tiver nenhuma surpresa de prefeitura, do que as questões de aprovação em si, que estão muito bem encaminhadas. Não, ótimo. Diga se eu puder só fazer um follow-up dos 2 bi de VGV que vocês estão planejando para o ano que vem, quanto mais ou menos vocês já acreditam que está aprovado desses projetos? Olha, basicamente 100% disso, tá? A gente tem fase final ou aprovados, até um pouquinho mais do que isso. Aí a dinâmica e o volume, né? A gente não passa referência aqui, guidance exatamente, porque vai depender de mercado, remanescente, o mercado continuar saudável, mas hoje a gente tem a possibilidade de lançar já aprovados ou em fase final de aprovação, mais de 2 bilhões de VGV para o ano que vem. Não, tá ótimo. Obrigado, Dzic, Márcio. Bom dia para vocês. Nossa próxima pergunta é de Carla Graça, Bank of America. Seu microfone está habilitado, por favor, pode prosseguir. Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Primeiramente, parabéns pelo resultado e muito obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho só duas aqui do meu lado. Eu só queria saber um pouquinho do update de custos aqui em São Paulo. Então, tanto na questão de materiais, que está pesando um pouco mais, se tornando um pouco mais relevante, quanto também na mão de obra, que estava pressionando mais a margem, né? E se vocês continuam vendo uma defasagem em relação à NCC. E a minha segunda pergunta é só um pouco sobre a geração de margem para 25. Como que vocês veem isso? E se vocês acham que vocês vão manter o mesmo volume de dividendos desse ano para o próximo? É isso, obrigada, pessoal. Oi, Carla, Márcio aqui. Vou começar pela primeira fase. Bom, na parte de custos, a gente está sentindo um pouquinho de reflexo nos produtos de materiais, por causa da variação de dólar e energia, que estão simulando algum aumento, tá? A mão de obra, é uma preocupação de mercado, mas eu diria que mais a longo prazo. Então, a gente não está sentindo escassez de mão de obra, ela já subiu bastante em 22 e 23, então a gente já repôs essas margens de mão de obra. A gente acredita que esse ano ela não vai ter um reflexo tão grande, mas os materiais ainda tem uma preocupação que a gente está monitorando, a gente reorça a nossa obra modelo mês a mês para saber como a gente está em relação a custos. A defasagem de INCC que a gente enxerga hoje está na casa de 1%, ou seja, 1% acima da variação de INCC. Ainda está controlada, está dentro das nossas margens, mas a gente fica atento sempre nas variações de custo. Acho que a gente não terá uma surpresa muito grande, exceto se tiver alguma mudança internacional maior, tá? Em relação a margem, vou deixar para o Dzic. Oi, Carla, obrigado pela pergunta. Falando um pouquinho aqui de geração de caixa, né? Nossa expectativa, obviamente, isso sempre depende das oportunidades de negócio e alocação, tá? Mas a nossa expectativa até o final do ano que vem, algo como 200 milhões de geração de caixa. E a diretriz que a gente tem passado, como dividendos recorrentes, obviamente isso pode oscilar dependendo das condições de mercado, mas algo como 50% do nosso lucro. É isso que a gente está planejando para os próximos anos. Lembrando que 24 a gente teve um efeito muito relevante, né, não recorrente mais, da venda das ações da Melnick, e boa parte disso a gente passou diretamente para o nosso acionista. Perfeito, pessoal, muito obrigada. E, de novo, parabéns pelo resultado. Nossa próxima pergunta é de Rafael Heder, Safra. Seu microfone está habilitado, por favor, prossiga. Pessoal, obrigado aqui pelo espaço. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira, eu queria abordar mais um pouco os clientes assim que vêm comprando os empreendimentos de vocês.
lembro aí agora, num passado recente, vocês vêm falando que estão vendo até que bastante venda dos empreendimentos de gente de fora de São Paulo. Eu queria ver mais como que vocês estão vendo essa dinâmica agora. E a minha segunda pergunta, eu também queria abordar o tema de funding, mas olhando mais para o PJ. Entender se vocês ainda têm conseguido pegar tranquilo com os bancos ou se vocês estão vendo até outras alternativas de captar mercado que talvez acabem encarecendo um pouco os juros. E ver como está sendo essa dinâmica agora. Obrigado. Oi, Rafael, Márcio, bom dia, tudo bem? Eu vou falar a primeira parte em relação a clientes. A gente tem clientes externos, mas basicamente nosso cliente ainda é São Paulo, 70% é São Paulo, e aí uns 30%, que é a nossa experiência do Fazenda Itaim foi externo, a mesma linha está acontecendo no Faena. Então, assim, o que a gente enxerga hoje é que o cliente de São Paulo também fazem bastante essa pergunta de qual cliente que está comprando as unidades de alto padrão, é que as unidades hoje de alto padrão têm uma oferta de infraestrutura muito maior, de piscina coberta, fitness center, toda a parte de apoio, que antigamente o alto padrão não entregava isso. Então, eu acho que essa é a grande mudança e por isso que está mantendo esse volume de vendas no alto padrão. Mas o cliente é 70% de São Paulo, 30% fora de São Paulo por enquanto. Eu acho que tende a crescer, depende um pouco de como os demais mercados de agronegócio e de industriais fora de São Paulo vai crescer, mas a gente está tendo essa mudança da cidade. São Paulo está se tornando uma cidade de entretenimento e com muita procura dessa base própria das pessoas que moram fora, tá? Em relação ao funding, vou deixar o Zic complementar. Oi, Rafael. A gente destaca bastante aqui a qualidade da nossa dívida, né? Nossa principal dívida é o financiamento à produção e a gente tem 100% dos nossos financiamentos ainda atrelados aí a TR e poupança a mais. Tá? A gente sabe que o mercado está bastante escasso, acho que são poucas empresas que podem falar isso, e especialmente os incorporadores menores, aí a gente tem visto bastante dificuldade de funding por todo o cenário, aí a gente já discutiu um pouquinho, juros, crédito. Hoje, a gente continua nessa posição confortável aí de conseguir fazer o financiamento dos empreendimentos 100% aí subsidiados na base aí de TR e poupança mais. Não, perfeito, Márcio, Zic, obrigado, meu pessoal. Boa tarde. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone levantar a mão ou Q&A na parte inferior da sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos. Muito obrigado. A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024 da Iven está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.